Você tinha visto já o Resgate 1 quando te chamaram pra participar do Resgate? Não tinha. Não tinha? Não tinha, foi ver depois. É mesmo? E aí, que... Quando eu vou trabalhar nos projetos, eu normalmente não sei. Às vezes eu recebo o convite do trabalho, só que eu só vou saber que projeto que é depois que eu já assinei o contrato com a empresa. Então, às vezes eu não sei que projeto que eu vou fazer. Esse projeto você recebe o quê? Por tempo? Ó, a gente precisa de você por tanto tempo? Exato, é por contrato, por tempo. Então, ele já tem noção mais ou menos da quantidade de cenas que vai ser feita. Então, tem toda uma equipe por trás, questão financeira, questão de... que a gente chama dos executive producers, né? Os coordenadores, os produtores e os supervisores, que aí eles vão calcular, sei lá, tem 20 cenas para fazer. Quanto tempo vai ser... qual que é o grau de dificuldade? Que aí a gente coloca em grau... básico, médio e avançado. Sei lá, o básico eu demoro metade de um dia para fazer. O médio, sei lá, 2 dias. O difícil, 5 dias. Então, aí a gente faz essa triagem e aí fala pro estúdio, então, para fazer a entrega desse número X de cenas, eu vou precisar, sei lá, de 5 artistas pelo intervalo de 3 meses. Então, eu já sei que aquele projeto eu vou trabalhar por 3 meses. Então, igual o projeto que eu estou trabalhando atualmente vai até janeiro. Você pode falar qual que é? Tô trabalhando em Wicked. É o filme que conta a história aí da origem do Mágico de Oz baseado no musical da Broadway. Que loucura, Master, mano. Foda. E é que é Universal. Então eu já sei que eu vou trabalhar nesse projeto até janeiro. Quando eu fui trabalhar na Marvel, eu já sabia que eu ia trabalhar na Marvel 3 meses. Que eles me mandaram pra Atlanta, que eu trabalhei dentro do estúdio, que eu fiz o Falcão Soldado Invernal. E outros projetos também. Mas você não tem muito, então, poder de decisão. Você só aceita ou não ir pro estúdio. Exato, porque normalmente eu não sou funcionário do estúdio grande. Eu sou funcionário de um estúdio pequeno que presta serviço pro estúdio grande. Então, por isso que às vezes... Uma semana eu tô trabalhando pra Disney, na outra semana eu tô trabalhando pra Netflix. Mas isso é mais legal, né? Não? Eu gosto dessa vibe de poder trabalhar em vários projetos diferentes, poder ter contato com estilos de animações diferentes, estilos criativos diferentes e diretores diferentes. Que cada diretor tem uma forma de trabalhar, de exigir, né, da produção em si. Diferentes diretores de fotografia, então eu acabo aprendendo outros olhares, outras técnicas. Então, eu acho isso bem bacana. Eu gosto dessa ideia de trabalhar para vários. Quando você chega, por exemplo, você vai fazer um tic-tac, da minha época, era um clássico. Você não fica emocionado, não? Tipo assim, você fala, eu quero um quadro, sei lá, da parte que você criou. Não sei se eu teria... Eu acho que eu queria. Então, o Tico e Teco era um dos desenhos favoritos da minha infância. Então, no dia que eu cheguei no estúdio, que eu fui... Que eles me levaram pra dentro da Disney. E aí, eu entrei no office, e era só tic-tac por tudo quanto é lugar, que eles fazem... Antes da pandemia, que a gente trabalhava nos estúdios, era tudo decorado. No Falcão Soldado Invernal, era Capitão América pra tudo quanto é lugar. Que massa. Enfeitado. Eles meio que você fica num ambiente imersivo. Do Tic-Tac foi a mesma coisa. Eu fiquei emocionadíssimo no dia que eu descobri que eu trabalho no Tic-Tac. Eu até, tipo assim, no meu intervalo, liguei pra minha mãe. Mãe, você não acredita que filme que eu vou trabalhar? Não podia falar, não, mas pra minha mãe. Alguns projetos aí, nem pra mãe eu posso falar. Tipo, a Marvel, ela foi bem categórica na questão do segredo. Eu fui poder contar que eu trabalhei no Falcão Soldado Invernal mais de um ano depois que eu já tinha trabalhado no seriado. Outros projetos é mais tranquilo, então depende muito de quão secreto é o projeto. A Marvel costuma ser um pouco mais chatinha nesse sentido. Mas aí um objeto que eu tenho bacana que eu trabalhei, que eu fiz questão de comprar, eu fui responsável por fazer uma das cenas mais icônicas da Stranger Things na temporada 4. Falar desse negócio, velho. Que é a cena do Ed. A cena dele com a guitarra e os morcegos voando e tal. Também fiz outras cenas dos Demogorgons, os Demodogs correndo e tal. Aquela parte lá da prisão. Mas a cena dos morcegos foi a mais épica, né? Ficou mais marcado na audiência. O público em si. Eu até gosto de brincar, não sei se pode falar spoiler. Pode. Que eu matei o Ed. Todo mundo fala assim, eu nunca vou te perdoar. Porque eu fiz a animação da batalha do Ed contra os morcegos. E os morcegos comendo ele. Aquela cena do Dustin segurando ele no colo, quando ele vai tá pra morrer, e os morcegos se debatendo atrás e tal. E aí a Funko, eu amo Funko. A Funko lançou um Funko
da cena que eu trabalhei. Que massa! E aí, que é o Funko do Ed e do Justin lutando com os morceguinhos assim e tal. Eu falei, esse eu preciso ter na minha coleção. Esse eu preciso ter e eu quero colocar ele de destaque na minha estante. Porque é a cena que eu trabalhei sendo refeita numa coisa que eu amo, que é Funko. Pô, a Funko tinha que dar isso pra você, Né? velho. Tem que comprar, não. Tem que dar, pô. Fez uma cena que vai vender pra caramba, né, velho? Mas é isso que eu pensei. Eu falo assim, e como... Não, até você entregar o resultado, você sabe o que vai ser, tipo, nossa, mano, igual o Stranger Things, foi o último grande boom da galera, dos jovens, todo mundo alucinado com isso. Você já sabe que vai ser um sucesso? Ou você fala assim, não dá pra mim saber, ou algum você já tem o... a gente não dá pra saber, porque, por exemplo, quando eu trabalhei no Stranger Things, eu soube mais ou menos uns quase 2 anos antes da estreia da 4ª temporada, que a gente começou a trabalhar nas cenas e tal. E aí, a primeira cena que eu trabalhei foi a cena dos morcegos. Não, você já entrou... Então, eu já entrei na cena que o Ed morre. E aí, quando eu trabalhei na cena, eu não sabia quem era o Ed. Porque acontece muito disso. Às vezes, eu tô trabalhando numa cena, num filme específico, e eu não tenho acesso ao roteiro completo. Quando eu trabalhei no Falcão Soldado Invernal, não era só... Eu recebia a cena, às vezes, do script com tarja preta. Nossa, cara, é mais difícil ainda. Que só mostrava só a ação. O Falcão vai fazer isso. O Soldado Invernal vai fazer aquilo. E no Stranger Things, eu não sabia o roteiro. Eu tive acesso, eu podia ler o roteiro, mas eu também tive meu lado fã, né? De não ter experiência 100% arruinada. Então, eu não sabia quem era o Ed. E aí, quase 2 anos depois, estreou a primeira parte, que foi dividida em 2 partes, né? E aí, todo naquele boom, né? E todo mundo apaixonou pelo Ed. E aí, quando eu vou assistir o primeiro episódio, quando lança... Eu vejo quão foda o personagem era. Acho que um dos personagens mais importantes da 4ª temporada. E eu já sabia que ele ia morrer. E aí, eu não podia contar pra ninguém. Porque aí, ele ia morrer na segunda parte. Eu já sabia que era no último episódio. E aí, bico calado. E todo mundo pergunta, será que alguém vai morrer? E sei lá, mas eu falei, não sei. Não posso contar, não sei de nada. E aí, eu já tava naquela expectativa, né? E o último episódio, ele é enorme. Ele tem duração mais que um filme. Ele tem 2 horas e meia de duração. E todo mundo hypado, do tipo, nossa, que personagem foda. E já tinha vazado a cena num trailer dele tocando a guitarra, né? O pessoal até descobriu que música que ele tava tocando só pelo movimento dos dedos dele. Cara é fã demais, mano. E aí... E eu já bicaladinho, tipo assim, já sei o que vai acontecer. Pô, mas eu acho que se você tiver acesso ao roteiro inteiro, talvez te dá uma percepção até melhor pra entregar às vezes é necessário. O Tico e Teco, eu li o roteiro umas 20 vezes, porque toda vez ia pra área de script e depois voltava, a gente tinha que reler. Então eu já sabia o roteiro inteiro do Tico e Teco. Eu fiz o Lilo Crocodilo aqui no Brasil. Eu também li o roteiro todo, porque aí eu tive que ter uma noção maior de quem era o personagem. Entender qual que era a relação do personagem ali com a família, no caso do Crocodilo, com a família em si, como é que ele ia atuar em cena e tudo mais. Então, às vezes, é necessário, para a percepção criativa, eu ter acesso a essa informação. No caso da cena do Stranger Things, eu só recebi a cena. É um personagem que vai estar lutando com os morcegos. E eu já recebi meio que a direção da equipe, né? Da produção, de como é que a cena ia ser feita. Então eu já sabia que ia ter um vortex de morcegos em volta dele, que os morcegos iam atacar. E que aí eu fiz a pós-visualização. Então são cenas já gravadas com chroma key. Então o ator já tinha ensaiado. Então quando o ator faz um movimento segurando o escudo, eu já sei que naquele momento o morcego vai atacar ele no escudo. Então quando o ator tá lá se debatendo que tá sendo enforcado, então eu já sei que o rabo do morcego já ia estar em volta do pescoço dele. Então, nesse sentido, eu não precisei ler o script para entender qual que era a minha participação ali. Porque era só um ataque de morcego em cima do personagem. Diferente de quando eu vou criar um personagem inanimado, vou dar vida pra ele, que aí eu preciso entender a alma dele, né? Eu preciso entender quem ele é, como é que ele vai ser, ele em cena, atuação e tudo mais. Então são são trabalhos artísticos diferentes. E é isso que eu acho o máximo, porque eu posso estar... Uma semana tá fazendo isso com um e na outra semana fazendo um trabalho mais técnico. Não enjoa, né? Exato. Na mesma época que eu até brincava, né? Na mesma época que eu trabalhei em Stranger Things, eu trabalhei em 3 projetos simultaneamente, na mesma semana, às vezes.
Eu fiz Ambulância, aquele filme do Michael Bay. Sim. Eu fiz o Lilo Crocodilo e Stranger Things. Que aí eu brinquei assim, não, daqui a pouco eu vou colocar um crocodilo dentro do Stranger Things e os morcegos lá na ambulância. Mas são projetos diferentes, são configurações diferentes. Só que eu achei legal por causa disso, porque eu pude explorar meu lado artístico de formas diferentes. Porque no filme da ambulância, o que eu fazia? Eu fazia animação da ambulância. Muitas das cenas da ambulância, ela é CGI. Ela não existe no mundo real. Cara, A gente fez ela no mundo... literalmente, ela é tudo um objeto em 3D. Sério? São Sério. só os atores ali sentados num banco ali. Exatamente. conversando. Às vezes nem o ator tá lá. Às vezes o próprio ator depois vai ser feito CGI. Nossa. Cara, eu vi hoje uma propaganda, se não me engano, da Holanda, não sei, convocando a galera pra ver a Copa do Mundo. Você viu, feminina? Não vi a propaganda, não. Eu já vou dar um spoiler, então. Uhum. A galera, eles vão lá e mostra, tipo, uma imagem de uma Copa. Bom, não sei se é um MAP, eu sei que é só uns craques jogando e fazendo uns gols muito bonitos. Só gol incrível. E batendo falta e tudo mais. E aí eles viram e falam assim, veja até o final e tal. E aí no final, eles vão e, tipo, põe meia tela assim e vai mostrando. Era uma imagem que eles colocaram em cima das mulheres jogando da seleção holandesa. Todos os gols que a gente viu, na verdade, foram feitos por mulheres. Eles falam assim, joga tão bem, tão bonito como homem. Por que você não vê? Não, que massa. Entendeu? Foi muito louco. Basicamente, eles fizeram captura de movimento. Aquela técnica que o pessoal, às vezes, usa as bolinhas coloridas em volta do corpo, porque vai capturar o movimento. Então, provavelmente, quando eles gravaram aquela cena com as mulheres, eles capturaram o movimento delas e aí replicaram isso, provavelmente, num esqueleto de um personagem homem. E renderizou isso em alta resolução, em resolução real, né? Que é as técnicas que o pessoal usa hoje em dia. Então, Esse basicamente filme foi hoje isso. Tudo tem, né? Captura de movimento. Sim, né? precisa Tem que ter. Pantera Negra, né? Você vê um movimento onde que vai ser jogado CGI e precisa saber o movimento em si do ator, como é que o ator vai se movimentar na tela para replicar isso. O Avatar faz muito isso.